Dorințe noastre este că Dumnezeu să vă binecuvânteze și să împlinește toate dorințele Lui în inima voastră. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, é uma alegria para mim e para minha esposa Kelly estarmos aqui com vocês. O nosso desejo é que Deus cumpra todos os propósitos dele na sua vida. Amém. Queridos, como a gente vai tentar caminhar nessa noite? Eu fui convidado, acho que faz uns 5 meses que a gente começou a iniciar essa conversa com o Cesário, quando ele soube que a gente estaria vindo para o Brasil por um período de 2, 3 meses de renovação de projeto com a agência. Nos foi confiado e a ideia de pensar um pouquinho sobre a realidade da Europa, 500 anos depois da Reforma. No Brasil tem se falado muito sobre a Reforma Protestante. Esse mês, a partir de amanhã, é o mês da Reforma, 500 anos da Reforma Protestante, mas eu creio que é um desafio para a Igreja do Senhor olhar para aquele continente à luz de um objetivo missionário, compreendendo aquele continente como um campo missionário. Então, para isso, a gente vai caminhar nessa noite à luz de alguns pontos que eu espero conseguir cumprir nessa noite. A ideia é seguir durante 4 temas, 4 ideias, né? A gente vai tentar caminhar um pouquinho sobre pensar a ideia do que é uma realidade, uma sociedade pós-moderna, o que seria pós-moderno, secularismo e como isso influencia o pensamento na Europa hoje. A gente vai, no segundo momento, tentar mostrar como esse pensamento influencia a religiosidade na Europa e especificamente como isso é um desafio para a fé cristã. No terceiro momento, a gente vai tentar trabalhar com algumas partes mais práticas, como resultado desse movimento, o que é a Europa hoje em termos de fé e de cristianismo. E por último, eu vou tentar expor uma parte das Sagradas Escrituras, conversando um pouquinho sobre um modelo de avaliação missionária, que eu entendo que a igreja brasileira precisa se voltar cada vez mais às Escrituras e menos a todos os ismos que parece que nos moldam, principalmente o movimento missionário brasileiro. Eu creio que é necessário uma volta às Escrituras e eu entendo que o texto de Lucas 10 pode servir de um guia para a gente nessa noite. Mas antes eu gostaria de orar, mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui. Pai, que em nome de Jesus, tua igreja seja edificada, sua igreja seja confortada e convocada a melhor te servir. Que o Senhor me dê da tua graça nesse momento. Pai, sei que eu não posso colocar nada no coração de homem algum, mas o teu Espírito pode. Por isso que eu te peço, Pai, trabalhe no coração da tua igreja aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pensar na pós-modernidade é pensar em algo que vem depois da modernidade. Então, não tem como falar de pós-modernismo sem a gente entender o que é modernismo, sem entender o que é a mente moderna. Então, nessa primeira parte, eu vou tentar mostrar um pouquinho sobre o que foi o modernismo, para que a gente possa entender o que foi o pós-modernismo. Então, a mãe da pós-modernidade foi, de fato, o movimento moderno. Mas o movimento moderno ele é fruto de, no mínimo, 3 grandes momentos e pensadores. O primeiro deles é a Renascença, né, que facilitou até a própria Reforma Protestante. O Renascimento é um movimento intelectual que surge na Europa no final da Idade Média, século XIV, século XV, onde os grandes estudiosos se voltam para a busca dos clássicos. É nesse momento onde, por exemplo, se vai haver um reavivamento da leitura dos clássicos, de Aristóteles e de tantos outros, que vão modelar o movimento e a mentalidade moderna na Europa durante quase 3 séculos. Isso facilita a própria Reforma Protestante, porque é dentro desse movimento que surgem os conhecidos humanistas bíblicos, ou seja, homens que voltam-se às escrituras, nas línguas originais. É nesse momento onde a própria escritura é tida como um clássico e a releitura dessa escritura na língua original produz um movimento religioso na Europa chamado de Reforma Protestante. Mas é dentro desse próprio movimento, queridos, que surge também algo que vai moldar a modernidade, que seria mais ou menos o início daquilo que a gente entende como método científico. Um filósofo chamado Francis Bacon, ele vai começar a propor que não mais Deus ou o sistema teológico da era medieval é o centro e o modelo pelo qual o homem produz conhecimento, mas que seria a própria mente humana através de um processo experimental de comprovação de fatos e verdades. Então é nesse momento que surge a ideia de um mundo mecânico que é regido por leis fixas e naturais e que pode ser compreendida à luz de um método específico, como ficou conhecido o método científico. O segundo grande movimento, a Renascença é a semente da modernidade, mas
a supraestrutura da modernidade é, sem dúvida, o movimento iluminista. Esse movimento surge na França, também conhecido como Idade da Razão ou a Idade das Luzes. É um movimento que finca o ser humano como a razão pela qual todas as coisas são explicadas. O iluminismo tem uma antropologia onde a figura do homem ela é supervalorizada. É nesse momento, por exemplo, que você vai começar a ver uma mudança na arte. A arte medieval ela era transcendental, ela refletia sobre algo além dela mesma, sobre Deus, o mistério e o oculto. E nesse momento o homem passa a começar a ser a grande razão explicativa das coisas. E é nesse momento que surge um movimento também de cunho religioso na Europa, chamado deísmo radical, que era aquela ideia de que, isso está por volta do século XIX, início do século XIX, a ideia é que nós não podemos negar a existência de um Deus, mas nós precisamos explicar e entender esse Deus de uma maneira racional. Por isso, a única maneira de entender isso é crer que esse Deus é um Deus que criou todas as coisas, mas não mais governa, interfere e se relaciona com a coisa criada. Portanto, o deísmo prega um Deus distante, um Deus ausente, um Deus que, na figura do iluminismo, deu corda no universo e se afastou desse universo. Esse universo continua caminhando por leis fixas, por um acaso e que vai dar em algum momento na história em um cataclismo. A modernidade em si, ela é fruto desses dois processos anteriores, mas ela é de fato elaborada e proposta pela mentalidade de um homem chamado Immanuel Kant. Muito interessante que esse filósofo, que nasceu na época era Prússia Oriental, hoje é algo que está ligado à Alemanha, mas é interessante que ele nasceu, cresceu, lecionou e morreu na mesma cidade. Ele nunca saiu de sua cidade, mas o que ele escreveu moldou a mentalidade de um continente todo e de um mundo todo, de certa forma. E foi o foi o Kant, aquele responsável por criar e dizer que a mente, aquela que ele chama de mente ativa, é um conceito um pouco complicado filosoficamente, mas de uma maneira simples, que a mente humana é a razão pela qual eu compreendo se algo é verdadeiro ou não. Por exemplo, um dos pais da igreja, Anselmo, disse que eu creio para poder entender. E o Kant disse que eu, portanto, eu entendo para que talvez eu possa crer em algo. Ele troca o sistema, colocando a mente humana como a razão explicativa de todas as coisas. Talvez agora você pense assim, poxa, a modernidade foi um grande desafio para a fé. E se o Gabriel diz que a pós-modernidade foi uma resposta a esse movimento, então eu acho que surgiu alguma coisa melhor dessa tal de pós-modernidade. Mas o fato é que o monstro que já era feio, ele consegue ficar ainda pior. O movimento pós-moderno, portanto, ele surge como uma resposta a esse movimento. Volta um pouquinho. A este movimento que está resumido aqui. Então, a modernidade é o quê, queridos? Vamos poder entender. Eu sei que está difícil para quem está aí atrás, mas eu vou tentar ler. A modernidade pressupõe que um eu racional, ou seja, um ser que pensa e desapaixonado, é capaz de obter tal conhecimento. Então, a primeira coisa, existe um conhecimento lá fora que um ser que pensa logo existe, pode, portanto, obter esse conhecimento. Pressupõe também que esse eu que conhece olha para o mundo mecanicista como um observador neutro e munido de um método científico. Ou seja, o mundo ele é mecânico, seguido por leis científicas, e o observador, que é neutro, isso é interessante, ou seja, ele é desapaixonado, ele não tem pressupostos, ele consegue entender esse mundo com base em um método chamado método científico. O conhecedor moderno envolve-se no processo de conhecimento, crendo que o conhecimento inevitavelmente leva ao progresso e à ciência. E essa ciência, associada à educação, libertará a humanidade de nossa vulnerabilidade à natureza e a todas as formas de escravidão social. A mente moderna crê não apenas que podemos conhecer, mas que ao conhecer nós podemos dominar, que ao conhecer nós temos poder, que ao conhecer nós moldamos o nosso futuro. Por isso que o movimento moderno ele é extremamente progressista, ele é extremamente positivo com relação ao futuro. E em certos sentidos, por exemplo, a nossa própria bandeira, onde tem escrito ordem e progresso, representa um pouco dessa mentalidade de que o ordeiro caminha para um progresso futuro através desse domar o conhecimento científico.
Então surge a pós-modernidade. A pós-modernidade é uma resposta ferrenha à modernidade. Pode fazer um copo com água para mim, por favor? É uma resposta ferrenha a essa ideia de modernidade. E existe um autor chamado Stanley Grants, que ele escreveu um livro chamado Pós-Modernismo, saiu pela Vida Nova. E ele propõe que o pós-modernismo tenta pelo menos atacar 3 coisas fundamentais. A primeira delas é o pós-modernismo como um fim do mundo. Deixa eu tentar explicar isso. O pós-moderno, ele não entende que o mundo lá fora, ele é um mundo mecânico e que eu posso conhecer, mas o mundo lá fora, ele é criado pela minha própria linguagem, pela própria maneira como eu vejo o mundo. Vou tentar explicar isso de uma maneira bem fácil. O moderno ia olhar para essa parede e dizer, isto é uma parede. Eu sei que é uma parede, porque eu posso tocar numa parede, eu sei que tem tijolo na parede, eu sei que existe argamassa na parede, e eu sei que a parede é branca, porque eu posso entender que essa cor e esse pigmento é branco. O pós-moderno vai dizer assim, você não pode dizer que isso é uma parede, porque a parede é uma construção social. Talvez uma pessoa que não seja brasileira olhe para isso aqui e chame ela de outra coisa, e a linguagem cria de fato a realidade. O que você chama de branco pode não ser branco. O que é um tijolo pode não ser um tijolo. Uma argamassa, muito menos. Portanto, por que você pode me dizer que isso é uma parede, se isso é algo tão subjetivo assim? Parece loucura, mas de fato, o pós-modernismo ele propõe um fim de um conhecimento objetivo. Então essa ideia de fim do mundo é o fim de um conhecimento objetivo, porque se o conhecimento ele é subjetivo, o mundo é construído a partir do momento em que eu analiso esse mundo e eu proponho alguma coisa desse mundo. Segunda coisa, a pós-modernidade como um fim de uma metanarrativa. Vou talvez trazer uma expressão menos filosófica e mais teológica. Cosmovisão. Alguém sabe o que é cosmovisão? Cosmovisão é um modelo pelo qual eu olho ao mundo e eu compreendo o mundo. Toda cosmovisão é totalizante, ou seja, a gente entende que os indivíduos que possuem essa cosmovisão explica todos os aspectos da vida humana em todas as áreas da vida humana. A pós-modernidade vai dizer que não existe metanarrativa. Não existe nada totalizante, não existe nada que cubra todas as coisas, não existe uma cosmovisão. Na verdade, muitos identificam a pós-modernidade como anticosmovisão, porque ela parte exatamente do pressuposto de que nenhuma produção humana é capaz de abarcar o todo, mas ela serve simplesmente para comunidades locais. Portanto, um pós-moderno vai olhar para os cristãos e vai dizer, eles propõem uma visão do mundo, mas essa visão do mundo ela é própria e verdadeira para esta comunidade. Mas a partir do momento que o cristão diz que essa cosmovisão ela pertence a todos e ela cobre todos, portanto, o pós-moderno vai dizer isso eu não posso acreditar, porque não existem metanarrativas que cobrem tudo e a todos, mas existem apenas narrativas locais. Portanto, o pós-moderno ele não vai ter dificuldade de conversar com o cristão, desde que o cristão entenda que aquilo que ele declara é simplesmente verdade para o seu próprio grupo e não extensiva a todos os seres humanos. E a pós-modernidade como o próprio fim da ciência. Por quê? Porque a ciência moderna ela é baseada no método científico. E, portanto, a pós-modernidade, ao dizer que o mundo não é mais objetivo, ela quebra a própria base da ciência moderna. E ela entende que a indústria científica não é mais aquela que responde a todos os anseios humanos, como era a modernidade, mas ela é apenas um ator no meio de um processo todo. Eu acho que essa próxima citação ajuda a gente a entender. Eu vou caminhando devagarzinho por ela. Isso é um pós-moderno falando, um inglês, escreveu um livro chamado, em português seria O Despertar da Pós-Modernidade. E ele diz assim, o pós-modernismo sinaliza a morte de tais metanarrativas, cuja função terrorista e secreta consiste em fundamentar e legitimizar a ilusão de uma história humana universal. Portanto, o autor inglês aqui está dizendo que eu e você somos terroristas secretos, que queremos fundamentar uma ilusão de que existe uma história que cobre e que contempla todos os seres humanos. Ou seja, ele discorda de qualquer aspecto universal. Deixa eu tentar dar já um gostinho para você do problema. Para nós cristãos, o pecado é um conceito universal ou simplesmente fruto da nossa comunidade? Um pós-moderno vai dizer, você não pode dizer que eu estou pecando, porque isso é algo que é próprio da sua comunidade. Da sua maneira de ver o mundo.
Por quê? Porque você está tentando ser um terrorista secreto que quer legitimizar uma ilusão. E ele vai continuar assim. Estamos agora no processo de despertamento do pesadelo da modernidade, com sua razão manipuladora e o seu fetiche de totalidade, rumo ao pluralismo descontraído da pós-modernidade, com seu espectro heterogêneo de estilos de vida e de jogos linguísticos que renunciaram à necessidade nostálgica da totalização e da própria legitimação. Gente, ele diz assim, a pós-modernidade é um despertamento de algo terrível, que foi a modernidade, e de algo terrível, que é pensar que existe algo totalizante, que cobre a tudo e a todos. Isso aí não existe, isso deve ser trocado por eu acho muito interessante essa expressão, por um pluralismo descontraído que caracteriza a era pós-moderna. E é interessante que ele combate até a ciência e a filosofia, algo tão forte na modernidade. A ciência e a filosofia precisam pôr de lado suas grandiosas reivindicações metafísicas e devem refletir sobre a si mesmas como mais modéstas, tão somente como mais um conjunto de narrativas. Queridos, o autor inglês está falando acerca da ciência e da filosofia, e eu faço um questionamento para você. Imagina o que é que ele falaria a respeito da fé. Pois a ciência e a filosofia é a base do movimento moderno, é a base da mentalidade e da construção social do continente europeu. Imagina o que é que ele diria da fé. Se simplesmente a ciência e a filosofia são vetores de atuação, imagina a própria fé. Portanto, a gente já viu, no próximo, a gente já viu a ciência, antes um pouquinho. Então, agora a gente vai tentar ver, queridos, um pouco da implicação desse movimento, tá? Para com o que a gente chama de pensamento religioso dentro da Europa, principalmente o pensamento cristão. O primeiro desafio é a influência disso para a hermenêutica. Quantos de vocês são alunos de seminário? CPM, conta tudo aí. Preparação missionária, é a maioria aqui. Mas eu vou tentar destrinchar isso de uma maneira mais fácil. Hermenêutica é o estudo da interpretação de uma maneira geral. A gente fala de hermenêutica bíblica, mas hermenêutica pode ter jurídica, filosófica e de tantas outras coisas. Mas hermenêutica é a ciência da interpretação. E olha o que é interessante. A hermenêutica pós-moderna, ela diz que o texto, o autor não é o senhor do texto. O autor, ele não tem autoridade sobre o texto, mas sendo que o texto é livre e o leitor é, portanto, o senhor final pela qual esse texto vai chegar a um resultado. Vou tentar dizer isso aqui. Quem disse isso foi o sociólogo Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, disse assim: o significado da arte pós-moderna, pode-se dizer, estimular o processo de elaboração do significado e defendê-lo contra o perigo de algum dia se desgastar até uma parada. Olha, o que ele está dizendo é que, ao ler um texto, nós não podemos, não devemos, não podemos tentar compreender esse texto à luz de um significado só. Mas esse texto, ele tem múltiplos significados, e esse significado não é fruto da intenção do autor, mas sim do prisma pelo qual o leitor lê o texto. Querido, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo tudo que você estudou no seminário ao inverso. É isso que ele está dizendo. Porque no seminário a gente procura entender o quê? A intenção do autor ao usar tais palavras em tal contexto. A gente estuda método histórico gramatical, a gente procura entender o contexto histórico-cultural da passagem, a gente vai procurar o léxico, a gente vai procurar a gramática, a gente vai tentar interagir isso com o todo do livro, a gente vai compreender, porque o nosso pensamento é buscar o que o autor quis falar quando escreveu aquilo. O autor pós-moderno e o teórico pós-moderno vai dizer, não é isso. O autor escreveu, mas quem tem um domínio é o leitor, porque nós elaboramos o significado à medida que lemos. Tem um autor pós-moderno que ele diz assim, toda leitura é o prefácio de uma próxima leitura. Portanto, ao ler a Bíblia, o pós-moderno, o europeu pós-moderno, ele entende que eu não posso ser totalizante de dizer que esta é a determinada interpretação correta da Bíblia, pois ele pode ter uma outra interpretação, outra visão, e essa visão pode ser verdadeira, porque o texto em si, ele não tem domínio, mas o domínio está no leitor. Alertar para a inerente polifonia, ou seja, vários significados, e para a complexidade de toda interpretação.
agir como uma espécie, pós-modernismo, tá? Ele age como uma espécie de anticongelante intelectual e emocional que previne a solidificação de qualquer invenção a meio caminho para um cânone gelado que detenha o fluxo das possibilidades. O pós-moderno vai dizer que o teólogo bíblico, o teólogo crente em Jesus Cristo, ele é alguém que impede o fluxo das possibilidades, ele usa um anticongelante intelectual, ele solidifica algo que é um processo tão belo e plural, que é a arte de ler um texto na cultura pós-moderna. Queridos, isso é um grande desafio para a fé cristã, porque a nossa fé ela é baseada em uma expressão totalizante. Nós cremos que o cristianismo ele cobre todas as esferas humanas e ele é a verdade para todos os povos, língua, tribo e nação, do mais humilde ao mais complexo, do mais dotado ao menos dotado, da África à Ásia, da Ásia à Europa, da Europa à América do Sul, não importa. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Mas isso é um desafio particularmente grande na Europa, porque a mentalidade europeia ela não é mais totalizante, ela nega a totalidade, e a base da nossa fé é a hermenêutica bíblica, é olhar para as Escrituras e tentar entender essas Escrituras, partindo do prisma do autor. E a pós-modernidade inverte isso e causa um grande problema para a gente. Então esse é o primeiro grande desafio. O segundo é as verdades pós-modernas e a verdade cristã. Queridos, se a hermenêutica ela é polifônica, ela tem vários significados, consequentemente, a verdade vai ter vários significados. Em meio ao contexto pós-moderno e secular, opiniões distintas podem ser não apenas simultaneamente julgadas verdadeiras, mas ser de fato simultaneamente verdadeiras. Isso é loucura, né, gente? Mas é uma loucura muito real na mente do pós-moderno em si. E eu vou dar, por exemplo, algumas estatísticas, até fora da Europa. Por exemplo, os Estados Unidos, país extremamente pós-moderno em algumas áreas, mesmo ainda tendo alguns fundos cristãos mais fortes. Mas, por exemplo, eu li uma estatística, e ela já tinha uns 10 anos, então já estava meio caduca em certo sentido, dizendo que 18% dos crentes evangélicos americanos creem na reencarnação. Aí você vai perguntar, como? Como? Porque isso diz isso. A resposta está aqui. Porque eu posso crer nisso e dizer isso é verdadeiro, e eu posso crer nisso e dizer isso é verdadeiro. E é interessante que o Bauman, ele é muito esperto aqui, ele diz assim, ele não é apenas julgada como verdadeiro. Na mente do pós-moderno, é verdade mesmo. Ou seja, alguém vai olhar para a camisa do irmão e vai dizer ela é preta. O cara do lado vai dizer ela é branca. E o pós-moderno vai dizer tu tá certo e tu também. Por quê? Porque o mundo não é objetivo, o conhecimento ele não é mais palpável, ele é construído, é um diálogo, é um jogo linguístico. Então, queridos, isso é um grande problema para a gente, porque a nossa fé, ela prega uma verdade universal, mas o secularismo europeu ele é extremamente espiritual. Por quê? Porque a verdade, o diferente, o eclético, o heterogêneo, ele é tido como legal, como interessante, e ele é próprio da minha comunidade, do meu jeito de ver o mundo. Portanto, queridos, um pós-moderno europeu, ele não vai ter dificuldade, isso é até um cuidado para quem vai trabalhar nesse tipo de cultura, porque se você está falando de um discurso intelectual com pé e com cabeça, ele vai dizer, poxa, que legal, eu entendo isso, que legal, você crê nisso, olha, que massa. E aí você vai pensar que está acontecendo algo muito espiritual, Deus está quebrando corações, a mente do cara está se abrindo. Mas se você não propor a ele que isso é algo universal, ele vai concordar com você até aqui. A partir do momento que você disser, mas isso vale para também o Zé da esquina, ele vai dizer, não vale. Isso vale para mim e para você, que estamos aqui, na nossa comunidade de fé. Existe um movimento dentro da Europa chamado Comunidades Interpretativas. Está ligado até ao movimento evangélico na Europa, que já é bem fraquinho, como a gente vai ver agora. Mas eles propõem que a comunidade local ela é a detentora do saber interpretativo. Então, o que elas decidem com uma interpretação bíblica verdadeira é de fato o que é verdadeiro para aquela igreja, para aquela comunidade interpretativa. Queridos, a verdade na Europa, ela passou de ser única e ela passou a ser eclética e plural. E isso está ligado ao último, dá mais um? Antes. A celebração da diversidade, da pluralidade. Queridos, um dos grandes desafios no continente europeu
é a celebração do diferente. Isso está chegando no Brasil um pouquinho agora, tá? Mas isso é muito forte no continente europeu. O pluralismo é algo real e palpável no continente europeu. Portanto, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é eclético, ele é exaltado. E isso é uma das razões pelo qual eu entendo, aí particularmente a minha opinião, que o movimento muçulmano dentro da Europa, ele é muito mais bem visto que o cristão. Por quê? Porque o cristianismo dentro da Europa é algo ultrapassado, é algo que pertenceu a 400, 500 anos atrás. O muçulmano é o diferente, e eles aceitam e exaltam o diferente. Então o plural, ele é tido como o legal do nosso tempo, o que precisa ser imitado. Portanto, ali se desperta essa ideia de diversidade e de pluralidade. Queridos, à luz desse desafio, eu gostaria de mostrar agora um pouco mais prático, de uma maneira mais prática, o que isso gerou na Europa de hoje em dia. Gente, o crescimento do sul global e a decadência da fé na Europa. Se reúnem mais crentes evangélicos no Brasil do que em todos os países da Europa juntos. Se você é estudante da área mais de missão, você vai ouvir falar do sul global, ou seja, América Latina, Ásia, Sudeste Asiático e África. É ali que a igreja cresce. É aqui que a igreja cresce. A gente está no sul global, estou no sul global. É aqui que a igreja cresce. É aqui que a igreja caminha. É aqui que a igreja frutifica. E tem alguns dados alarmantes, por exemplo. E se reúnem mais presbiterianos, vou falar dos meus, tá? Presbiteriano surgiu na Escócia, John Knox. Teve aula com Calvino, 500 anos atrás. Se reúnem mais presbiterianos em Gana, hoje, num domingo, do que na Escócia, toda, no domingo. Queridos, só para você ter ideia da dificuldade do continente europeu, mais de metade dos países europeus têm estatísticas inferiores a 3% de protestantes. Vou dar 3 exemplos, dos quais eu tive a oportunidade de alguma forma contribuir. Romênia, Espanha e Albânia. Romênia, você vive por 3 anos lá. 3% de evangélicos. 3% de evangélicos. Trabalhei numa cidade chamada Bucareste, capital da Romênia, 2 milhões de habitantes, 1% de evangélicos. Você anda na cidade, você não vê igreja. Você não conhece espontaneamente um crente na sua vida lá. Algo que eu achei muito estranho quando eu voltei para o Brasil. Agora eu e a Kelly a gente tem algumas igrejas parceiras em São Paulo, ia dar alguns cursos, algumas coisas. A gente estava no metrô de São Paulo e a gente via gente conversando e a gente sabia que esse pessoal era crente. Ah, fulaninha, igreja, não sei o que, Jesus e parará. Até falando mal algumas horas, e fulano, não sei o que e tal. Conversando. Eu passei 3 anos na Europa e eu nunca cruzei ao acaso com alguém falando de Cristo. Tem um outro desafio. A igreja evangélica romena é extremamente legalista. Extremamente legalista. Uma igreja que não planta igrejas. Uma igreja que não é autossustentável porque não crê em oferta e dízimo. Isso é fruto do movimento missionário errado, tá? Isso é muito interessante. Quando a gente estuda o movimento missionário anterior veio, não ensinou que precisava ser autossustentável. O que aconteceu? 90% dos pastores romenos, desses 3%, já são tão pouquinhos, são sustentados por missões estrangeiras ainda hoje. Ainda hoje. Um país que está há 25 anos aberto ao Evangelho, depois da queda da cortina de ferro. Quem aqui estava na igreja brasileira na década de 80, levanta a mão. Eita, agora que a gente sabe a idade. Eu estava só no finalzinho, né? Não. Você com certeza orou pela queda da cortina de ferro, não? Portas abertas. Eu ainda vi o irmão André aqui no Espaço Gospel, eu ainda vi. Mas a gente orava, a gente fazia, e Deus, sabe o que Deus fez? Deus respondeu a sua oração. Olha, caiu o bendito muro. Os povos se abriram. E sabe o que aconteceu? Nada. As estatísticas anteriores e posteriores são as mesmas. 25 anos aberto ao Evangelho. Continua no mesmo jeito. Espanha, Albânia antes. 1% de evangélicos. 1% de evangélicos. País com 63% de muçulmanos. Tem 3 países de maioria muçulmana na Europa, todos no leste europeu. Albânia, Bósnia e Kosovo. Kosovo tem 99% de muçulmanos. Muçulmano meio liberal. Isso é engraçado, né? Muçulmano liberal, mas ainda meio. Muçulmano que no meio do Ramadã, eu estava lá no meio do Ramadã,
e tinha um muçulmano lá tomando a pinga dele, só não estava comendo porco, mas tomando a pinga dele ele estava. E que não pode. Mas um país muçulmano, 1% de evangélicos, 1%. Tem um país ali perto, daqui a pouco eu vou falar dele, mas deixa eu ir para a Espanha antes. Espanha, 0,8% de evangélicos. 20 mil cidades sem uma igreja evangélica. Comunidades autônomas sem uma igreja evangélica. Não existe nenhuma igreja evangélica de língua basca no mundo, Euskera, País Basco, está dentro da Espanha. Cidades e cidades, algumas regiões da Espanha você dirige 100, 200, 300 quilômetros para achar uma igreja evangélica. A igreja evangélica na Espanha ela é extremamente pequena, ela é extremamente incapaz de se manter, que carece da ajuda externa. Queridos, Balcãs, região dos Balcãs, você está na Itália, cruzou o Mar Adriático, foi para o outro lado, Albânia, Montenegro, o que é Iugoslávia que se transformou em 7 países, mais Sérvia, Montenegro e outras coisas lá. Dos 13 países, todos têm menos de 3%. Na verdade, tirando a Romênia, todos têm menos de 1% de evangélicos. Estima-se que em Montenegro existam 450 crentes no país todo. 0,2% de evangélicos. Queridos, se isso não é campo missionário, eu não sei o que é campo missionário. Sou sincero com você. Se isso não é campo missionário, eu não sei o que é campo missionário ainda. A realidade da Europa é extremamente dura e ela é extremamente devagar. Quando o evangelho chega, Satanás corre, porque quando o reino de Deus avança, ninguém detém o avanço do reino, ninguém detém o avanço do rei. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é que o próprio Satanás, o príncipe deste mundo, ao ser confrontado com o evangelho de Cristo, ao ser confrontado com a presença do rei, aqueles que eram seus, as suas ovelhas, que ninguém podia arrebatar de suas mãos, foram entregues a ele, e ali Satanás não reinava mais, ali Satanás caíra, ali Satanás deixara o seu posto. E os discípulos doidos porque os demônios estavam se submetendo a eles. Olha que interessante como Jesus muda a coisa aqui. Queridos, e eu quero dizer, Deus, Ele é especialista em trabalhar longe dos olhos e longe dos holofotes. Queridos, o avanço do reino é mais precioso do que qualquer relatório recheado de informações, do que qualquer prédio físico, do que qualquer superestrutura. O reino que avança na surdina da noite, o reino que avança na tribo africana, o reino que avança no sudeste asiático, o reino que avança do sertão ao litoral, o reino que avança na dureza da Europa, é o reino de Cristo, mediante o Evangelho de Cristo, e é isso que vale a pena, não que o meu olho pode ver, não que a mão pode tocar, não que eu vou escrever no meu relatório, mas um coração rendido aos pés de Cristo, uma mente que era corrompida e hoje pulsa para o Senhor. Isso é o que nos deve dar alegria. Isso é o que deve nos dar alegria. Mas aqueles homens precisavam, aqueles homens precisavam ser corrigidos ainda. E Jesus dá uma tapa de luva neles. E a tapa de luva é o versículo 19. O versículo 19 é assim: Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe o que o versículo 19 está dizendo? Está dizendo, discípulos, até o secundário, até o visível, até o que vocês voltaram pensando que era o máximo, só aconteceu por causa de mim. Eu vos dei autoridade. Eu fiz com que acontecesse. A autoridade é minha e não sua. O reino é meu e não seu. O que acontece, acontece por causa de mim, a despeito de nós. Queridos, campo missionário não é lugar para fama. Campo missionário não é lugar de holofote. Campo missionário não é lugar de ser reconhecido e se fazer conhecido. Campo missionário é lugar de ser esquecido para que Deus e Cristo seja lembrado. Campo missionário, queridos, é o lugar onde Cristo é exaltado e eu sou humilhado. É lugar onde eu lembro cada dia que o que acontece, acontece a despeito de mim e não por causa de mim.
O campo missionário, queridos, é um moldar da graça de Deus que nos exalta e humilha, que nos humilha e exalta o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos, a máxima que Jesus disse aos seus discípulos, sem mim nada podeis fazer, é especialmente válida para os que estão no campo missionário. Nada. A gente teve a oportunidade de trabalhar no país, tivemos que aprender uma língua diferente, tivemos a oportunidade de pregar na língua do povo, de pregar livros completos da Bíblia, versículo por versículo. Nada poderíamos fazer sem a graça de Cristo em nós. Sou um pecador miserável, falho, não tenho capacidade, não tenho ousadia, não tenho coragem, mas campo missionário é onde Deus levanta os seus a despeito dos seus defeitos, a despeito das suas dificuldades. Ele quer um coração na mão dele, e um coração na mão dele vale mais do que todos os cursos, vale mais do que toda formação, vale mais do que toda altivez, porque um coração na mão dele é um coração guiado por ele, para a glória dele, é um coração que se humilha nos pés de Cristo e deixa a cruz de Cristo brilhar. Portanto, existe uma alegria, mas essa alegria é a despeito de nós, não por causa de nós. Lembre disso. O sucesso da vida missionária não está em você, mas está em Cristo. E por último, queridos, Jesus diz de uma alegria maior. E o versículo 20 diz assim: não obstante, alegrai-vos. Não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Jesus não propõe uma teologia de missão triste. Não vá para o campo, sofra e chore, né? Jesus propõe uma alegria muito mais profunda, que é a alegria do pertencer em detrimento do fazer. Queridos, muitas vezes nós somos moldados a pensar que Deus nos ama pelo que fazemos para Ele e não pelo que somos para Ele. Nós somos muitas vezes pressionados a viver uma rotina missionária pragmática, porque a minha alegria, porque o meu desejo, porque a minha máxima alegria está no que eu faço. Mas eu quero dizer, querido, que se nós formos ao campo missionário baseado no que faremos para Cristo, nós nos frustraremos, porque uma hora as coisas não vão acontecer como nós pensamos, uma hora ou outra a língua não vai entrar tão fácil, uma hora ou outra os povos não virão com tanta facilidade, uma hora ou outra o visto é negado, a porta é fechada, o coração quebrantado é rejeitado, o povo vira a costa para você. E se você baseia a sua alegria no que você faz, você vai voltar triste, doente, você vai voltar sem esperança. Mas Cristo nos convida a basear o nosso ministério não naquilo que fazemos, mas naquilo que somos. Jesus disse: se alegrem, mas não se alegrem porque vocês podem tocar e ver grandes coisas, mas se alegrem porque vocês pertencem a esse reino que avança, porque vocês pertencem a este Cristo que reina, porque o seu nome está escrito no livro da vida e de lá ninguém tira, de lá ninguém te tira, porque foi Ele mesmo que escreveu. Queridos, nós vivemos em uma sociedade baseada no fazer. Nós levamos isso para o ministério. Mas Cristo nos convida a viver a supremacia do pertencer em detrimento do fazer. Lembre-se de uma coisa: aquilo que fazemos para Cristo cessará quando morremos, mas aquilo que somos em Cristo permanece para sempre. Aquilo que fazemos para Cristo cessará quando morremos, mas aquilo que somos em Cristo permanece para sempre. Queridos, porque eu e a minha esposa fomos ao campo missionário, porque você deve ir ao campo missionário, porque muitos estão no campo missionário. Queridos, nós estamos no campo missionário não porque somos melhores do que ninguém, não porque temos melhores e maiores habilidades do que ninguém, nós somos pequeninos e frágeis, mas nós vamos ao campo missionário porque nós cremos que nada e nem ninguém detém o Cristo do Evangelho. Onde Ele chega, coisas acontecem. Não existe coração tão duro que não seja quebrado, não existe coração tão corrupto que não seja restaurado, não existe mente tão distante que não seja resgatada. Da savana africana à tribo na Amazônia,
da América Latina à Europa, do Sudeste Asiático à América do Norte. Cristo é aquele que ainda torna o Pai conhecido aos pecadores cansados. Cristo é aquele que transforma corações. E se vamos, devemos ir na autoridade do Filho, porque o Filho ordena, porque o Filho é vencedor, porque nada e nem ninguém detém o nosso Cristo. E atrás dele nós vamos na certeza de que pertencemos a Ele. E não é o mundo, não é a obra, não é o que faremos para Ele que determina o quanto Ele nos ama. Mas aquilo que fazemos é uma resposta simples de um coração que entendeu a graça de Deus. Amém. Talvez você esteja nessa noite e você tenha esse desejo de se envolver na obra missionária. Eu não quero te convidar a servir na Europa. Sabia? Que é interessante, eu creio que esse é um dos problemas da forma de enxergar a missão da igreja brasileira. Nós às vezes temos hiperfocos. Tem que ser isso, tem que ser aquilo. Né? Gabriel está falando da Europa, é Europa. Né? Agora é Europa. Eu quero dizer que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que ama todos os povos. E o objetivo dele é alcançar todos os povos, do sertanejo ao litoral, Amém. Da África à Ásia, da Ásia à Europa. Deus é quem direciona, mas o desejo dele é todas as nações, é todos os povos, é toda língua. Mas eu quero te convidar aqui a ir para o campo, ajoelhado aos pés de Cristo. Eu quero te convidar a ir ao campo, sabendo que não vai ser você, sabendo até que vai ser a despeito de você, mas sabendo que vai ser por causa de Cristo. Eu quero te convidar a ir ao campo, porque você crê na supremacia das Escrituras. Você crê que ela não volta vazia. Você crê na chamada irresistível do Evangelho, que quando Deus opera, Deus transforma, Deus faz, Deus é rei e reina soberanamente. Querido, eu quero te convidar a ir ao campo missionário sabendo, isso é uma verdade tão importante para mim e para Kelly, que até sobre os confins da terra, o nosso Cristo é Senhor. Deus não te envia a um lugar que Ele não reine. Deus não te envia a um lugar que Ele já não seja Senhor. Pois Ele é Senhor de toda a terra. Ele é Senhor de todos os povos. E como já diriam os morávios, vamos resgatar aquilo que Ele já comprou. Vamos trazer de volta aquilo que Ele já pagou. Vamos levar aqueles que já são seus de volta para casa. Eu queria que você baixasse a sua fronte. E eu queria te desafiar nessa noite. Se você entendeu a verdade das Escrituras, se o Espírito Santo te incomodou, te inquietou a de fato se envolver de uma maneira mais ativa na obra missionária, mesmo que você não saiba o onde, o como, o quanto, mas o Cristo do Evangelho te convida a ter um comprometimento mais real com Ele. O Cristo do Evangelho te convida a entender que é a despeito de você, mas por causa dele. O Cristo do Evangelho te convida a crer que quando Ele chega, até o príncipe deste mundo cai. Que quando Ele reina e quando Ele chega, coisas maravilhosas acontecem. E se você foi chamado pelo Evangelho nessa noite, eu queria te convidar a ter um momento de oração com você nessa noite. Se você foi tocado pelo Senhor, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Que você estivesse colocando na presença do Senhor esse compromisso de seguir esse Evangelho, a despeito de tudo, a despeito das dores, a despeito das lutas, mas crendo na alegria do pertencer, que ninguém tira, que ninguém rouba. Se você entende que Cristo de alguma forma te chamou a um comprometimento mais real, com a palavra de Cristo, com o Evangelho, com o reino, com a missão, com o avanço do Senhor, nos que estão perto e nos que estão longe. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor continua reinando em todos os lugares. E sabemos que este Evangelho nos últimos dias será percebido por todos os olhos humanos, pois nenhum homem será encontrado indesculpável diante do Senhor. Portanto, ó Deus, nós queremos te bendizer pela palavra que foi ministrada aos nossos corações, pelos desafios que a tua palavra nos traz. Ó Deus, nós queremos responder a tua palavra nesta noite. De forma especial, Senhor, nós
intercedemos por cada filho teu, filho tu nesse lugar, Senhor. Deus, que o Senhor esteja confirmando em seus corações, reavivando, renovando o teu intento, relembrando aquilo que o Senhor já semeou no passado e por alguma razão foi esquecido. Senhor, nesta noite, reaquece no coração do teu povo, da tua igreja, e que a tua palavra venha ressurgir, reerguer a tua igreja nesse lugar. Portanto, Pai Santo, o Espírito Santo de Deus, vai comissionando, direcionando, ó Pai, vai confirmando o coração da liderança, vai confirmando o coração dos familiares, vai renovando a alegria e a fé de servir ao Senhor. Pai, que nesta noite, Senhor, jamais possa ser esquecida no coração dos teus servos